Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Eu tô aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Madeleine Lasco. Começa agora mais uma edição do Papo Antagonista, ao vivo na TV BMC e no canal do portal O Antagonista no YouTube. A gente está na programação especial de final de ano, relembrando tudo o que aconteceu, e vamos exibir trechos do lado A, que é o nosso videocast. Nossos convidados tratam de temas relacionados à cultura, arte, atualidades e comportamento. Nós vamos conversar com o Walter Patriani, fundador da construtora Patriani. A gente vai recordar o que a gente falou aqui. O José Inácio Pilar vai falar um pouquinho sobre a trajetória do Walter. Em seguida, tem a entrevista. Nascido em Novo Horizonte, interior de São Paulo, em 1958, Walter Patriani começou como office boy e virou peça-chave no crescimento da CVC Turismo, onde trabalhou por 35 anos ao lado de Guilherme Paulus. Lá, ajudou a popularizar as viagens dos brasileiros, incentivou a construção de hotéis e resorts pelo país. Quando a CVC foi vendida, decidiu mudar de rumo e, aos 55 anos, trocou as malas pelo cimento e fundou com o filho a construtora Patriani. Hoje diz que continua vendendo sonhos e, se antes era em forma de viagens, agora são de apartamentos com varanda gourmet. Vamos aplaudir Walter Patriani. Um prazer enorme, Walter, ter você aqui com a gente no lado A. E eu muito feliz de estar aqui com você, Mada. Que legal, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Agradeço a Cláudia, agradeço ao Gustavo. A gente gosta muito da oportunidade. Nossa CEO, a Cláudia Rey, que te trouxe aqui, junto com o Gustavo, que trabalha com ela na comunicação, trabalhou com ela na comunicação muitos e muitos anos. E a gente trouxe aqui para te explorar. Porque você dá umas aulas de liderança, fala disso, fala daquilo. Você fala de uma coisa que hoje as pessoas não têm, que é esperança, que é crer num futuro melhor. E aí eu vou começar te perguntando, é verdade que você foi o funcionário número 1 da CVC? Eu comecei na CVC em 78, eu fiquei lá por 35 anos, eu fui o primeiro funcionário, eu tenho muito orgulho, uma companhia de turismo fantástica. Eu comecei em Santo André, eu fui o primeiro funcionário. Depois de 35 anos, ela foi vendida para um grupo americano, eu era o presidente. E não foi uma carreira muito rápida, 35 anos também, vamos combinar. Mas foi legal, porque quando ela foi vendida, já estava entre as 15 do mundo. Então é muito legal você entrar numa empresa pequena, era uma sobreloja, uma loja, sabe, primeiro funcionário. A gente está falando de CVC, vocês estão achando um gigante, não sei o quê, era uma portinha, né? Bem humilde. Humilde. Era o seu Guilherme e a dona Luísa, praticamente marido e mulher, uma empresa familiar. E eles trabalhavam mais com ônibus. E como eu comecei como boy na Varig, porque naquela época os jovens começavam como guardinha, office boy, mensageiro, e você entrava nas empresas sempre como um cargo pequeno e sonhava crescer. Mesma coisa que uma carreira militar. Você entra lá como soldado e um dia quer sair como general. E eu entrei na CVC e era o seu Guilherme e a dona Luísa. Como eu tinha uma carreira na Varig, eu comecei lá como boy, eu sabia emitir passagem. E o seu Guilherme já tinha algum cliente ou outro que já queria comprar um bilhete aéreo. Aí ele me conheceu e falou, você sabe emitir bilhete? Eu falei, sei, passagem. Porque eu trabalhei aquele tempo na Varig. E ele falou, vem trabalhar comigo. E aí fui trabalhar com ele, e aí começamos, a CVC cresceu, a sede em Santo André, primeiro na região do ABC, e fomos trabalhando, 35 anos depois, estava entre as 15 do mundo, com mais de 1.000 lojas. Nós somos pioneiros em colocar lojas em shopping center, transformando o turismo, porque naquela época só bacana viajava. Viajar era um ato, andar de avião, voar, ficar em hotéis, era só para pessoas de mais alta renda. E a CVC veio com aquela pegada de que a classe média
poderia viajar também. E foi nesse processo de democratizar as viagens turísticas que a CVC começou a crescer, abrindo oportunidades, indo em shopping, financiando em 10 parcelas, ou seja, tornando possível o sonho de viajar. Porque quando nós falávamos com as pessoas, elas tinham 3 sonhos sempre. O primeiro era a casa própria, depois era ter um carro, depois viajar. As pessoas adoram viajar, então elas queriam primeiro ter a casa própria, o sonho da classe média, depois ter um carro, isso naquela época, e depois viajar. Então a gente falou, vamos dar um jeito de tornar esse produto mais barato, fretamos aviões, comprávamos grandes quantidades de quarto de hotel e vendíamos isso muito, porque como o preço ficava mais barato, era mais legal viajar. E viajar é muito legal. E a gente tirou a ideia de viagem, começamos a falar mais em férias. O produto não era uma viagem, era férias. E férias é mais legal que viagem. Sim. Por que você vai dizer que férias é mais legal que viagem? Porque uma viagem você pode ir a negócios, por exemplo, para, digamos, Brasília, fazer uma cobertura política. Mas viagem, férias não, férias é você e a sua família. Férias tem é muito mais aspiracional do que uma viagem. É verdade, é verdade. E virou um slogan, agora você falando, todo mundo que está vendo a gente aqui vai lembrar. Você só vê férias CVC, você não vê viagem. Então, e na época nós criávamos a ideia de que férias é mais legal que viagem. E por quê? Porque férias, uma viagem é uma viagem. Eu vou a trabalho, por exemplo, mas férias você vai com a família, os filhos esperam aquilo. Inclusive é um momento emocional diferente viajar com a família, porque você tem um encontro familiar, as famílias se encontram, pais que estão distantes dos filhos, mesmo da família, da esposa. Férias é um momento mais legal. Férias é uma viagem com a família e ela é esperada, ela é curtida. Então a gente começou a dizer que as lojas da CVC não eram exatamente uma loja de viagens, era uma loja de férias. Vem tirar férias aqui. E férias é uma coisa bacana, a lei permite que uma vez por ano você viaje, as empresas até te obrigam, porque você tem que tirar mesmo, senão acumula. E você tem um período aí de 30 dias, tem o abono férias, que foi na Constituição de 88, que os trabalhadores têm direito a 1/3. Ou seja, além de ter o tempo, tem mais 1/3 do salário. E a gente começou a dizer, usa isso para viajar, e usa isso para tirar férias. Então o produto, mais do que viagem, era férias. E era legal. Então eu sempre brinco que férias é mais legal que viagem. Você trabalha nessa área do sonho, né? Porque você falou dos sonhos das pessoas, você começa meio por acaso, porque o começo da vida profissional da gente, na verdade, é onde oferece uma condiçãozinha melhor. Não tem essa de aptidão. Né? Hoje em dia tem um trabalho que tenha significado. Claro. No meu caso, o significado era o salário, era o quanto que pagava. É sobrevivência. Sobrevivência. Verdade. Com quantos anos você começou a trabalhar? Como era a sua família? Como é que você foi parar? De office boy, você começou com quantos anos? Era comum começar muito cedo, né? Eu comecei com 15 anos na Varig. Antes disso, era jornaleiro. Eu trabalhava em banca de jornal, porque normalmente banca de jornal naquela época era sempre de senhores de mais idade. E quando esse senhor precisava sair qualquer coisa, alguém precisa ficar na banca. Então eu deixava um garoto ali e eu acabava quebrando esse galho, ganhando um dinheirinho aqui, até que eu precisava estudar. E aí eu entrei como boy na Varig, e aí começou a minha carreira na aviação, e depois eu fui para o turismo, e aos 53 anos, quase 54, eu resolvi mudar de ramo. Porque eu já tinha 40 anos na área de viagens. Achei que já tinha feito o meu trabalho nisso. E também, no caso da CVC, ela foi vendida. Eu teria que seguir uma outra carreira, até porque chega perto de um tempo, o novo controlador coloca os executivos dessa nova história. E você, como CEO,
ficaria fragilizado, Teria que aceitando um novo controlador. É sempre uma fria essa situação. E eu né? era ligado à família. Ah, tá. Pior ainda. Eu era ligado à família, então venceu o meu tempo, muito feliz, tudo certinho. Mas eu tinha 53 para 54. E, na verdade, eu falei, caramba, eu poderia voltar no turismo, mas aí eu teria que concorrer com a marca CVC. E hoje você precisa trabalhar bastante, mas você precisa ser feliz. E se eu concorresse com a marca CVC, com aquilo que eu ajudei a criar, 35 anos, toda aquela luta, eu não sei se eu seria feliz lutando contra a própria história. Aí eu pensei... Importante isso aí, hein, Walter? Isso aí que você está falando é uma... Chega uma hora, como é que você vai lutar contra a própria criação? Mas isso é um pulo do gato que eu acho que muita gente não enxerga na vida, que você está passando aqui pro pessoal. Aí eu pensei e falei, não. E sabe a maioria das lojas da CVC eram todas franquias. Aquela pessoa que abriu a franquia, todo franqueado é uma pessoa muito esperançosa. Ele vende carro, ele faz de tudo para montar, porque o brasileiro é muito empreendedor. Então, aquela pessoa que montou uma loja da CVC, ele fez muito esforço para montar aquela loja e foi estimulada por mim e por toda aquela equipe a montar aquela loja. Como é que você vai concorrer com alguém que você pediu para vender o carro, para montar a loja, vender até um comércio, uma casa para ser empresário, para lutar contra ele? Aquilo não faria muito sentido para mim. Mas eu tinha 53 com 54 e evidentemente eu pensei, me sinto jovem ainda, eu estou com 67. E me sinto jovem ainda, direitinho, falei, vou fazer alguma coisa. Apesar que eu precisava pensar bem, porque quando você tem 53 para 54, os 54 você tem mais passado que futuro. É a vida como ela é. É a vida como ela é. Isso, o tempo passa a ter um outro significado, né? E a construção civil. E eu gostava de imóveis, porque na minha vida, eu sempre tive alto salário, eu sempre me orgulho de ter ganho bons salários, porque a CVC crescia e eu era bem remunerado. Porque como a empresa crescia, tinha bônus, era legal. E tudo que eu ganhava, eu aplicava em imóveis, porque eu achava o seguinte, meu sonho de vida era ser velhinho. O que você vai ser quando crescer? Velhinho. Até porque o plano B é um horror, né? Morrer cedo. O plano B para não ser velho é um horror. É verdade. Não quero esse plano B, Mas não. eu também tenho plano de ser uma velha impertinente, sabe? Essas velhas que falam, tudo que eu guardei a vida inteira, eu tô planejando depois dos 80, ninguém vai me aguentar. Então, eu já tô com esse plano. Então, olha, o plano B de não chegar aos 80 é um horror, sabe? Então eu nunca pensei nele. Só que tem um detalhe, depois dos 60, a vida corporativa começa a mudar. As empresas já entendem que tem jovens chegando, pessoas mais com nova formação, com nova visão. Então é normal, você teve teu tempo corporativo, as empresas deixaram que você crescesse, porém aos 60 eles dizem, bonitão, está na hora de você dar lugar para outra pessoa. E nessa hora você tem que ter formado um pezinho de meia. E eu entendia que se eu tivesse um sobradinho, um terreninho de estacionamento, alguns imóveis, isso me ajudaria na aposentadoria. Porque hoje, se você fizer uma conta, amada, hoje é raro um brasileiro que se aposenta com mais de R$6.000. Eu estou falando na iniciativa privada. Eu acho que até para conseguir os 6.000 é difícil. É difícil. Eu não conheço ninguém que ganha 6.500. Todo mundo ganha menos que isso. Mesmo aquele povo que pagava pelo teto de 10 salários. Perfeito. Vem que, assim... Agora, vamos combinar que um plano de saúde para quem tem mais que 60, num hospital de primeira linha, custa mais que isso. Bem mais, você sabe, custa então, umas 4 vezes. Aposentadoria não dá para o plano de saúde. Para um plano de saúde, eu estou falando um pouco mais top. Então, eu achava que se você tivesse um imóvel aqui, um imóvel ali, um aluguelzinho aqui, isso ajudaria no dia a dia da aposentadoria. Então, eu fui comprando um imóvel aqui, outro ali, tudo
tudo que eu ganhava, economizava e ia comprando um imóvel. Quando deixei a CVC, recebi uns prêmios, um bom prêmio também, tinha um pouquinho de recurso. Aí eu pensei, vou montar uma pequena construtora. Eu gostava, eu falei, vou montar uma pequena e vou investir em imóveis. Só que esse é um negócio de ciclo longo. Se você comprar um terreno hoje, até esse imóvel ficar pronto, em média, 5 anos. Então você compra um terreno, até aprovar na prefeitura, fazer tudo, sai 5 anos. Então é ciclo longo. Então, como eu tinha 54 você já sabe, mais passado que futuro. Eu tenho 2 filhos, um tinha 21 na época, outro tinha 14. Aí eu falei pro de 21, bonitão, faz o seguinte, se teu pai montar uma pequena empresinha assim, eu dou a partida, você toca. Ele falou, toco, pai, vamos lá, que é o Bruno, que hoje é o que comanda a Patriani. E jovenzinho, hein? Tá com 35 agora. À frente de uma construtora desse tamanho. Ele que tá tocando lá agora. Então, aí nós começamos com a Patriani, começamos fazendo alguns imóveis ali na região do ABC, nós temos 13 anos, começamos a fazer alguns prédios e a vida segue, mas a gente foi por uma área que a gente chamava de imóveis mais tecnológicos. Por quê? Um dos problemas que eu sentia quando comprava apartamento é que os imóvel você nunca perde. Vamos pensar o seguinte, existem 2 jeitos de você investir no Brasil em economia. Ou você vai para o banco, para o mercado financeiro, ou você vai para o mercado imobiliário. Não tem 2 lugares. Ou você compra propriedade, ou você compra terra, ou você aplica no mercado financeiro. Agora, imóvel é uma coisa curiosa. Outro dia o prefeito me perguntou, mas como é com esse juro alto que está aqui? Por que continua vendendo imóvel? Vamos pensar bem que não é difícil. É que imóvel, Mada, vamos imaginar um carro. Se você comprar um carro, se você usar ele 4 anos, esse carro perde valor, pelo menos 10% ao ano. Então você compra um carro por 100 mil, daqui 4 anos ele vai valer 50, 60 mil. Mas se você comprar um imóvel por 100 mil, daqui 4 anos ele vai corrigir pelo menos a inflação. Ah, sim. Pelo menos a inflação. Então você fica olhando, então ele não perde. Isso é legal. Porque o imóvel ele não é tão sexy quanto a bolsa, que você fica olhando todo dia, subiu, caiu, um dia você está rico, outro dia você está pobre. A bolsa é mais sexy, vamos combinar. Mas imóvel não, imóvel ele é calmo, mas pelo menos no final de um ano ele corrigiu a inflação. Agora a valorização é outra coisa para quem gosta de imóvel, porque imóvel corrige e valoriza. Mas para um imóvel valorizar, você precisa na hora de comprar acertar no local. Por quê? Imóvel mesmo ruim, ele corrige a inflação. Mas para valorizar o bairro que você está, a rua que você está, precisa valorizar. O que faz um imóvel corrigir além da inflação é o que a gente chama de valorização. Ou seja, o bairro que você está, o local onde está o imóvel, ele tem que ter melhorado. Porque imóvel é um negócio tão honesto que até o nome já diz, imóvel. Sim. Ele nunca vai mudar dali, vai ficar ali para sempre. E se o bairro piorar? Ele piora junto. Ele piora junto. E se o bairro melhorar? Ele melhora junto. Então, se você tivesse que dar uma dica hoje para quem vai comprar um imóvel, eu falaria o seguinte, tenta imaginar que você não vai perder. Sempre ele vai acompanhar a inflação. Mas para ele valorizar, tenta imaginar como será este bairro daqui 10 anos. Tenta olhar como ele será daqui a 10 anos. Fica imaginando o que vai acontecer naquele local daqui a 10 anos. Porque se aquele bairro melhorar, além da inflação, o teu imóvel aumenta de preço. E aí é um grande negócio. Se o bairro piorar, fica ruim. Então, sempre que nós olhávamos um terreno para construir um prédio, eu ficava olhando se esse bairro ia melhorar.
Por quê? Porque o meu sonho era vender para os clientes o melhor lar da vida deles. Eu queria que eles tivessem porque é diferente prédio de lar. Quando nós vendemos, quando você atende um cliente, ele tem duas coisas. Por exemplo, eu tô vendendo um imóvel para você. Então, eu tenho que ter foco em você, quer dizer, foco no cliente para saber as suas necessidades. Porém, quando você está comprando um imóvel, existe o foco no cliente e o foco do cliente. Você está pensando num lar. Eu estou te vendendo um imóvel e você está pensando num lar. Lar é mais legal que imóvel. Muito. Muito. Lar é mais legal do que um imóvel. Essa ideia, sabe, isso que você está falando, lembre até de uma coisa que uma vez o Pedro Cerise, que é o publisher aqui, estava falando, que é muito cruel, dica de investimento que a gente vê hoje em dia, que fala para a pessoa, não compre um imóvel para você porque vale mais a pena tal coisa. Porque o imóvel que a pessoa compra como lar, ele é uma parte de quem ela vai ser, ele vai dar um esteio para ela para a vida toda. Ele vai te dar segurança emocional para você dormir e acordar bem, e ir trabalhar, e seus filhos estarem bem, sua família conviver bem. O imóvel próprio, ele não é um investimento, ele é um sonho de estabilidade de futuro, né? E é isso que você vende. É isso aí. É o lar. Ou seja, lar é mais legal do que imóvel. Então, quando você consegue conversar com a pessoa que ele está comprando um lar, e eu acho o seguinte, tem... várias pesquisas foram feitas que jovens na faixa de 20, 25 anos não tinham interesse em comprar um imóvel. Mas isso, na verdade, eu entendo que a pesquisa é verdadeira. Mas quando eu tinha 20 anos, eu também talvez não sonhasse com isso. O jovem de 20 anos talvez está sonhando com faculdade, com namorada, com vida, amigos. Por exemplo, eu acampava quando eu tinha 20 anos. Então, vamos dizer, acampar é dormir em barraca. Hoje eu tô mais para resort, vamos combinar. Tá certo? Hoje eu... Não é chamar para acampar. Não, eu quero chorar. Não, então, de jeito nenhum. Aos 20 anos, eu achava acampar legal. Aos 67, tô mais para resort. Já não me chama para um amigo, não vou mais nessa, tá entendendo? Então, na mesma fase da vida, você tem diferentes respostas. Se você perguntar para um jovem de 20 anos se o sonho dele é ter um imóvel, está muito cedo ainda. Mas se você perguntar aos 30, ele mudou de ideia. Se você perguntar aos 40, ele mudou de ideia. Porque desde que o mundo é mundo, o próprio homem das cavernas, a hora que o homem virou homem, ele precisa achar uma caverna, porque ele precisa se proteger. Então, você precisa de um lar para voltar para casa. Quando terminar essa nossa entrevista aqui, nós vamos ter que ir para casa. Sim. E nós precisamos ter o quê? Um lar para nos receber. Nós temos que ter a nossa caverna, a nossa toca. Verdade. Então, a gente começa a trabalhar isso dentro do emocional dos clientes, falando o seguinte, uma pessoa que tem um lar, que tem o seu apartamento ou a sua casa, ela é mais segura do que aquela que não tem. Porque mesmo que não tenha nada lá dentro, eu durmo no chão, mas é a minha toca, é a minha caverna, eu me sinto protegido lá dentro. Então a Patriane foi com aquele negócio de vender lar, que lar é mais legal que prédio, e a gente começou a inventar algumas coisas legais dos prédios. A gente começou, por exemplo, a colocar gerador. A grande maioria dos prédios não tem gerador no Brasil. Acho que mais de 90% dos prédios que são feitos não tem gerador. Eu já vou com um negócio desse aí. Onde é que você tem? Eu tenho um problema. Na minha região, São Paulo inteira tem esse problema. Mas num desses temporais que teve, eu cheguei a ficar 7 dias sem luz. Então, a gente teve que alugar gerador. Então, e eu acho legal ter gerador. É bem legal, porque você não fica refém de nada, você fica dono da sua casa, né? Então, nós começamos a colocar em todos os nossos prédios gerador, mas além do gerador, porque o gerador movimenta a área comum e os elevadores. Tá. A gente começou a colocar também um ponto na geladeira, porque a geladeira é importante. Por quê? Porque muita gente guarda remédios na geladeira.
Quando a pessoa tem alguma doença de uso, que ele precisa de remédio de uso contínuo, ele manda manipular esses remédios e normalmente guarda na geladeira. Acabou a energia por 4 horas. Será que estragou o remédio? Para quem toma aquele remédio, é uma dúvida que não pode ter. Não é só pela cerveja ou pelo camarão. Agora, quando acaba a energia, se a tua geladeira, mesmo que você estiver viajando, mas acabou a energia, a tua geladeira está protegida, Nossa. você fica tranquila, porque a hora que você voltar não vai ter cheiro nenhum na casa. Então a gente começou a proteger a geladeira e começou a proteger mais algumas coisas com o gerador, como o Wi-Fi. As pessoas hoje precisam do Wi-Fi. Sim. Precisa de uma tomada por computador. Muita gente trabalha em casa. Hoje em dia a gente até brinca. Se você tiver um AVC, você espera até o SAMU tranquilo em casa meia hora. Agora, se você ficar sem celular, você quer se jogar do 10º andar em 20 minutos. É uma... Porque a gente faz... Mas é que no celular hoje, tudo você faz no celular. Tudo é no celular. Se você ficar 20 minutos sem celular, você já fica atrapalhada. Então a gente começou a colocar esse gerador começou a proteger o Wi-Fi. E nós fomos colocando mais coisas nos apartamentos. E a gente percebia que as pessoas davam muito valor para isso. Sim. E nós começamos a colocar também... porque o condomínio é uma pressão para quem compra apartamento. Porque você quita o apartamento, mas o condomínio é uma dívida perpétua. Sim. É perpétua. Então as pessoas, tem pessoas que têm muito receio. Antes de alugar um apartamento ou comprar, antes de perguntar o bairro, ele já pergunta quanto é o condomínio. Então a gente começou a colocar fazenda solar, que quer colocar placas solares em cima do prédio. E para isso tivemos que deixar de fazer cobertura, que é um apartamento valioso. Mas enchemos o prédio lá em cima de placa solar. A placa solar é legal, porque pelo menos a gente consegue 50% do consumo da área comum do prédio, a gente gera com energia das placas solares. Isso abaixa o condomínio. As pessoas dão um enorme valor para condomínio baixo. Porque você sabe que tem prédios, apartamentos maravilhosos que perdem valor porque o condomínio é muito caro. Exato. Em São Paulo tem vários casos em que o condomínio é a mesma prestação de você financiar o apartamento. Então aí perde valor o apartamento. É aí, difícil. Agora, aí nós arrumamos também uma coisa chamada casa de campo. Casa de campo é legal nos prédios, porque quando você recebe visitas, as tuas visitas não podem usar a piscina do prédio. Quem só pode usar a piscina, ou seja, os moradores. A gente fez um espaço que a gente chama uma casa de campo sem quarto. Tem sala, cozinha, bem arrumada, uma piscina infantil. Fizemos uma casa de campo. Por quê? Porque quando você receber os seus familiares e amigos, você aluga aquele espaço e você faz o teu evento na casa de campo. É uma casa de campo dentro do prédio. Nossa, as pessoas adoram isso. Sim, porque não precisa levar no apartamento. Passa um dia de piscina gostoso. E os seus convidados podem usar a piscina. Sim, que isso é uma brigaiada em condomínio, né? E você sabe que a gente descobriu uma coisa interessante. A piscina de prédio não é muito usada. Tá? E por quê? O povo, digamos, o nosso povo é mais vaidoso. É mais, principalmente a mulher brasileira é mais vaidosa. Então, na piscina do prédio, ela não se sente anônima. Por exemplo, se você tem alguma cicatriz, alguma coisa que você não quer mostrar, e é um direito seu de privacidade, tanto homem quanto mulher, se você for numa praia, você é anônima. Se você for num resort, você é anônima. Mas se você for na piscina do prédio, você é a Maria do 54. Certo? E também são seus vizinhos que estão te vendo ali praticamente de roupa íntima. Exatamente. Eu tenho esse negócio. Eu estou numa piscina, chegou um desconhecido, pumba, eu já visto a roupa, não fico. Por isso que
Por isso que a piscina do prédio, ela não é um local tão acessível. Porque numa praia, você é anônima, vamos combinar. Eu nunca tinha pensado nisso, Walter. Num resort, mesmo num resort lá na nossa querida Bahia, você é anônima. Eu Na nunca piscina tinha do pensado prédio. nisso. E isso que você está falando, para mim, pelo menos, é verdade total. Eu não consigo ficar à vontade na piscina em piscinas de condomínio, do mesmo jeito que eu fico na praia. Perfeito. Com a mesma roupa que eu tô na praia eu tô ok. Chegou lá, para mim não dá. Então, Verdade. por isso que na casa de campo, aí se você for na casa de campo, como você usa aquele espaço, só você, mesmo durante a semana, você é anônima na casa de campo. Muito interessante isso. Muito mesmo. Então, a gente começou a ver que isso combina com o lar. E a gente foi fazendo um monte de coisa legal, que o prédio, ele tem esse aspecto de ser lar. Principalmente fora de São Paulo. A Patrani constrói bastante a 100 quilômetros de São Paulo, desse raio. Tem muita gente saindo de São Paulo, não quer mais morar em São Paulo, mas também não quer ir lá a 500 quilômetros de São Paulo. Ele quer ficar num raio de 100 quilômetros. Então, ele quer sair de São Paulo, mas ele quer ir para São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, cidades com grande qualidade de vida e próximo. Sim. E onde tem também condições de emprego. Agora, há uma migração de pessoas para essa. Sai de São Paulo, mas não vão muito longe. Ficam aqui no entorno. Morar em Jundiaí, hoje Alphaville, por exemplo. Eu moro lá na Granja Viana. Na Granja Viana. E nunca eu pensei na minha vida que eu iria querer isso. Porque eu sempre fui muito urbana, muito paulistana. Mas tanto a gente amadurece, quanto a cidade também mudou muito. E essas cidades ao redor mudaram muito. Hoje em dia, Sorocaba, Indaiatuba, Jundiaí, tem uma qualidade de vida e uma oferta de serviços, Campinas, que é uma coisa que 20 anos atrás não era bem assim. Elas cresceram muito, né? Verdade, são cidades muito estruturadas, que tem, ou seja, se você morar em São José dos Campos, ou Campinas, ou Sorocaba, você não sentirá a diferença de São Paulo. São até mais, a qualidade de vida é melhor, tem muitos shoppings, tem bons médicos, bons hospitais, boas clínicas. E aí a gente resolveu também investir neste cliente que quer morar 100 quilômetros de São Paulo. Só que ali os terrenos são maiores e a vida é mais fácil. A gente começou a fazer as vagas de carro maior. Porque a gente começou a criar o que a gente chama de vaga Steve Jobs. As pessoas adoram a vaga Steve Jobs. O que é vaga Steve? Por que Steve Jobs? É uma vaga grande que cabe uma caminhonete. Caminhonete é muito legal no interior do Brasil. Aqui em São mas Paulo... onde eu moro, Cotia, que é a área rural, o negócio é ter a caminhonete. É a briga no shopping, a bendita da caminhonete. E isso dá uma briga danada em condomínio, porque quando a pessoa está bem de vida, e principalmente se anda muito na área rural, o meu município é rural, quem anda muito na área rural, quanto mais alta for a caminhonete, melhor. Verdade. Então, eles vêm com um negócio que assim, é lindo, é maravilhoso, mas é um caminhão praticamente. E não cabe em prédio. Nunca. E as brigas que dá, que os caras querem entrar com a caminhonete no prédio. Nós começamos a fazer a vaga, a maioria dos prédios da Patriani cabe caminhonete. Então eu faço uma vaga grande, faço um grande armário, ou seja, imagina uma vaga tamanho dessa sala, e ela é fechada nas laterais, e desse lado eu faço um grande armário. Por quê? Porque você entra com a caminhonete, tem um grande armário. Ter armário no prédio é bem legal. Todo prédio nós deixamos um armário, porque tem coisa que não cabe no apartamento. Mala de viagem, tem a lata de tinta, pneu. O pessoal guarda de tudo nos depósitos. Coisa de dispensa. Porque em casa a gente tem sótão, né? Em casa você tem o sótão que você enfia material de construção para consertar a casa toda. Mala de viagem também. Tem muita mala de viagem. No apartamento, às vezes a pessoa pega um pedaço de um quarto que poderia ser usado para o dia a dia dela ser mais legal e destina para estoque. Então, aí nós resolvemos colocar todo o apartamento, a gente faz um depósito na garagem.
Mas nesses apartamentos que tem a vaga Steve Jobs, a vaga é maior. Por quê? E a gente deixa uma tomada dentro do armário. Porque Steve Jobs fundou a Apple na garagem da casa dele. E eu fico imaginando, se ele morasse em Indaiatuba, ia fundar a Apple aonde? Então, nós tínhamos que preparar para Indaiatuba poder ter o Steve Jobs criando a Apple dentro. Então, a gente monta a vaga grande, faz um grande armário, tem uma tomada ali. Se ele quiser montar a oficina dele, cabe na garagem. Então, nós chamamos de vaga Steve Jobs. No começo, nós começamos a colocar todas as vagas com ponto elétrico. Hoje está um pouco problemático pela lei do bombeiro, mas a gente chamava de vaga Elon Musk. Porque como tinha o ponto elétrico, agora o Elon Musk está meio polêmico. Tá. Então... entrou em política, tá meio atrapalhado aí. Mas a gente chamava a vaga elétrica de vaga Elon Musk e a vaga da caminhonete com armário de vaga Steve Jobs. Os clientes adoravam aquilo, porque tinha jeito de lar. Uma vez uma senhora, eu perguntei para ela o seguinte, porque eu fico lá no final de semana, a senhora comprou o apartamento, que legal, que bacana, mas o que mais chamou a atenção da senhora? Aí depois de conversar um pouco, ela falou, o que mais me chamou a atenção foi a vaga Steve Jobs. Eu na hora perguntei, a senhora gosta de caminhonete? Ela falou, não, nem tem um carro, viu? Na verdade, é como eu pinto em porcelana, o meu hobby é pintar em porcelana. Eu gosto de pintar em porcelana. E eu senti que aquele armário cabe meus vasos. E como ali tem uma tomada, eu posso ligar o meu aquecedorzinho, que não é aquecedor, é como se fosse para mim poder pintar na porcelana. Então você veja que a ideia de lar é completamente diferente. E como você fez com parede, ela consegue ter o estúdiozinho dela. Ela tem o estúdio dela lá embaixo e ela ficou tranquila, tem ponto de luz, está direitinho, e ela guarda os vasos que ela compra nos armários, e a hora que ela senta lá e vai pintar os vasos em porcelana. Veja que isso é lar, é diferente. Sim. Então a gente foi começando a criar essas coisas legais. Por exemplo, sempre que... Aqui em São Paulo é mais difícil, o plano diretor não permite muito, mas nessas cidades a gente faz a cozinha sempre com janela. Em cima da pia nós colocamos uma janela. Por quê? Porque remete a um ambiente de lar, de cozinha. Quem morou em casa sabe que em cima da pia, a tua mãe ou a tua avó tinha uma pia, tinha uma janela. Sim. E ela abria a janela e colocava até as panelas ali em cima. Verdade. Tá certo? É verdade. E pensando bem, é uma coisa É tão uma memória afetiva da casa. E filme americano também, pensa bem, elas não têm o nosso costume de botar as panelas para secar lá. Exatamente. Mas também a pia, ela dá para a janela. Sempre. Sempre, é verdade. Por quê? Porque se você já morou em casa, e a maioria dos nossos clientes vieram da casa para o apartamento. Entendi. Os jovens hoje de 20, 30 anos já nasceram do apartamento, mas o cliente de 40, 50 anos não. Ele nasceu na casa e veio para o apartamento. E na memória afetiva daquela senhora, ela tinha uma pia. Em cima da pia tinha uma janela. Mesmo que fosse no corredor, não importa. Quando ela entra no apartamento decorado e vê que em cima da pia tem uma janela, aquilo dá uma sensação de lar. Sim. Porque hoje a maioria dos apartamentos, a cozinha é ligada na área de serviço. Então você tem a cozinha, você tem a pia da cozinha que normalmente não tem janela. E ela segue e vai para a área de serviço. E a área o negócio externo. Que é o luz. A luz vem de lá. Mas aquilo não lembra um lar, não lembra uma casa. Lembra um lar, mas não lembra uma casa. Na casa, sempre a área de serviço está separada da cozinha. Cozinha é uma coisa e a área de serviço é outra. Nós fazemos isso nas plantas dos apartamentos. Nunca unimos a área de serviço com a cozinha. Cozinha é uma coisa, a área de serviço é outra. Porque são ambientes diferentes. Sabe que isso, Valdo, você é do ramo, eu não. Mas eu tenho a impressão que isso da cozinha unida com a área de serviço
é uma coisa mais nova e que não é muito cultural nossa, né? Ah, eu não gosto. Eu Sabe também não por quê? gosto. Eu não gosto, não. Eu já tive uma vez, quando eu Você morava em frita um ovo, Brasília, você frita um ovo, aqui já tá o varal. É bem esquisito, viu? Eu não morei gosto, numa em não. Brasília, assim. No fim, acabou como? Tinha área de serviço ali, eu mandei fechar com o armário e não usava. Porque não dá para você usar a área de serviço do lado da cozinha, botar sua roupa para secar ali. Não, Eu não gosto, eu não gosto. eu acho complicado, não gosto não. Então, nas nossas plantas, a gente coloca a bancada, a pia, vamos chamar de pia da cozinha, e abre o quê? Uma janela. Uma janela. Porque aquilo remete a uma memória afetiva da casa. E a maioria dos clientes acima dos 40 anos nasceram na casa e migraram para o apartamento. Morar em apartamento hoje, ele está se tornando uma opção muito interessante para quem tem mais de 40, 50 anos. Casa ficou caro. Sim. Porque, por pior que seja, mesmo em condomínio, não tem um dia que dá um raio que não queima portão, não queima isso. Casa é enrolado. Apesar de não ter o condomínio, mas tem muita manutenção casa. Entope calha. Não, e é coisas. tudo por conta da gente. Você tem que fazer tudo sozinho. Tudo, porque, por exemplo, na minha casa, é uma telha que saiu. Você tem que arrumar o homem da telha para outro dia, porque senão vai chover na sua sala. E hoje é difícil mão de obra. Nossa Senhora! Então, casa... É difícil. Tanto que agora tem até essas empresas de faz tudo que te custa uma fortuna, né? Você vai levar um pedreiro, um pintor, ou não sei o quê. A casa você cuida da fachada sozinho. Vidraçaria, tudo é você, encanador, tudo. Agora, em condomínio, e também tem um detalhe, as pessoas estão viajando mais. Quando você mora em casa, você tem que encher de câmera, mesmo em condomínio, e você fica viajando e olhando câmera o dia inteiro, para saber se está tudo bem. Quando você mora em apartamento, não, você tranca aquilo e você fica 20 dias fora absolutamente tranquila. Desliga a água, tudo. Então, há uma migração de pessoas cada dia mais, inclusive pessoas de mais idade, para apartamento. Então, nós precisamos construir esses apartamentos com esse jeitão de lar, com esse jeitão de casa, com essa memória afetiva de casa, para não ser um choque. As pessoas, por exemplo, quando elas saem de casa, a primeira coisa que elas se preocupam no apartamento é que ela vai ter que jogar quase tudo que ela tinha de valor fora. Porque não cabe. Agora, se você já faz um armário lá na garagem grande, ele vai pegar aquele troféu que ele ganhou com 18 anos, que está bem enferrujado. Mas tem valor afetivo, não dá, o valor afetivo. Às vezes as pessoas subestimam isso, mas não, a casa da gente, o lar da gente... Ela tem que contar a tua história. Claro, ela tem que fazer parte da tua história. Sim. Então você precisa arrumar um espaço para guardar aquele troféu meio enferrujado, mas que para você fez parte da tua juventude, da tua vida, ou seja, fez parte das suas conquistas. Sim. Então, esse jeitão que a Patriani está caminhando hoje, o mercado imobiliário hoje está mais sofrido, os juros estão muito altos, mas a gente entende que o ano que vem esse juro abaixa, porque hoje o juro brasileiro é uma vergonha. Não, está muito. Uma vergonha. Porque hoje a Selic está 15%, mas ninguém consegue dinheiro a 15%. Hoje, qualquer dinheiro que você toma no mercado é Selic mais 6, vai a 21. Vamos combinar que negócio que paga 21%? Acho que nem o crime organizado, vamos pensar. Não. Veja. Não, sim. Porra, está na hora do governo rever isso, está na hora de ver, está muito difícil o mercado, mas mesmo com esse juro... Hoje o maior problema do mercado imobiliário é o juro alto. Está vendendo muito mais o programa Minha Casa Minha Vida, que são imóveis econômicos, imóveis de 40 metros, que o governo dá um subsídio e é muito importante que faça isso, porque todos têm direito à moradia. Agora, imóveis de mais de 80, 90, 120 metros, 150 metros, que é a média da família, o juro alto atrapalha muito o negócio. Porque a pessoa faz... Na verdade, o brasileiro não calcula o valor total, ele calcula a prestação, né? Exatamente. E aí, quando você bota a prestação com um juro de 15 mais 6,
O cara vai olhar e vai falar, eu tô comprando o quê? Quanto que eu vou pagar por mês? Ele compara mais ou menos a prestação com o aluguel, né? Agora, há uma boa notícia, vamos colocar. O juro não vai passar desses 15% que já estão aí, que já está muito alto. Mas o crédito imobiliário, normalmente, ele é 80% 80% da Selic. Então, se a Selic está em 15%, o crédito imobiliário devia estar em 12%. A previsão do Boletim Focus do Banco Central aí é dizer que em 27, que daqui 2 anos, a taxa de juros vai estar próximo de 10%. Significa que o crédito imobiliário vai estar próximo de 8%. Então, quem comprar um apartamento na planta hoje, a maioria que compra na planta vai pagando, mas ele só faz o financiamento quando recebe as chaves. Ah, então ele já vai pegar com o juro mais baixo. Exato, porque se você pegar hoje todas as informações do mercado, Boletim Focus, está dizendo o seguinte, esse ano juro a 15%, o ano que vem 12,5%, 27, 10,5% e fica quieto ali. Mas se você pensar que o crédito imobiliário é 20% menos que a Selic, hoje está perto de 12%, o ano que vem vai estar em 10% e em 27 vai estar em 8%. Que já é razoável. Aí, muito. Já é razoável. Agora, quem compra um apartamento na planta agora vai pagando, mas ele só vai fazer o financiamento daqui 3, 4 anos, quando o imóvel estiver pronto. Aí já vai pegar uma taxa de juros perto. Eu acho uma taxa de juros muito mais civilizada do que está hoje. Vai pegar uma taxa perto de 8%, 9%. E aí é bacana pra caramba. Aí porque já vende. aí dá tudo certo. Então, nós estamos com grande esperança, muito otimista, um otimismo grande com o mercado, mesmo com juro alto, mas a gente entende que é um momento que a economia brasileira vai passar, já está passando, há um sinal claro do governo de que o ano que vem as coisas melhoram no que tange a taxa de juro. O mercado vai bem, a Patriani continua organizando esses imóveis, nós estamos bastante na região a 100 quilômetros de São Paulo. Nós temos forte liderança em Campinas, forte liderança no ABC. Gostamos muito de São José dos Campos, de Sorocaba. E imóveis dessa faixa aí entre 80 a 150 metros, que é o imóvel básico da família média brasileira. E essas cidades que você está falando, Walter, a gente fala também de uma outra coisa que, ao mesmo tempo em que a gente tem a economia nacional, os juros que pesam, você tem a força do interior de São Paulo, que é imparável. Verdade. É imparável. Porque a gente, às vezes, fica ouvindo notícia e fica achando que tá tudo pior, tá tudo um caos, tá tudo não sei o quê. Quem conheceu o ABC 30, 40 anos atrás e hoje é outro lugar. São José, Sorocaba, Indaiatuba, com aqueles condomínios todos e tudo. Então, assim, o interior de São Paulo, mesmo a gente tendo esse peso da economia, ele só melhora. As pessoas estão formando melhor os seus filhos, a tecnologia ajudou demais o interior de São Paulo. A gente tem uma outra economia que é pujante aqui no interior, né? Nós estamos com um lançamento muito grande em Jundiaí agora. Jundiaí é uma cidade espetacular, um PIB altíssimo, tem mais de 5 mil indústrias. Jundiaí tem 450 mil habitantes, perto de São Paulo. A qualidade de vida nessas cidades é muito alta. Você vai, mesmo você pega Santo André, 700 mil habitantes, tem uma qualidade de vida excepcional. São Paulo ficou mais pesada. São Paulo ficou uma grande metrópole com todos os problemas de ter 10 milhões de habitantes. Sim. Essas cidades conseguiram viver bem entre 500 a 800 mil habitantes, o que tornam essas cidades muito, muito boas de viver, porque tem de tudo. Tem 3, 4 shoppings, você tem boas clínicas médicas e você ainda tem aquele acesso ao prefeito. Quem mora em Santo André consegue falar com o prefeito em 2, 3 dias. Se você morar em Sorocaba, você consegue falar com o prefeito, em Campinas. O de Sorocaba, então, é capaz dele ir atrás de você. O Manga é o... o cara, né? É o cara. É o cara. O Manga é o... Ele, eu acho que é mais... De prefeito, acho que ele é o mais estourado de rede social de todos. Mas é muito acessível. Se você for na prefeitura de Sorocaba agora à tarde, ele vai te atender.
coisa que seria impraticável em São Aqui em Paulo. São Paulo nunca. E não é por culpa do prefeito, coitado. Uma cidade desse tamanho não dá para fazer. É que é diferente, por exemplo, eu moro em Cotia. Sei. Lá a gente tem Vargem Grande, Carapicuíba, Jandira. Você pode ver que o acesso é outro. É outro. Você tem um problema lá, o povo do seu condomínio junta. Dia seguinte, você tá lá no gabinete do prefeito resolvendo, vai o secretário no condomínio olhar. Isso. O meu teve um problema que foi o secretário no condomínio olhar. Outro mundo. É outro mundo. E fora assim, uma coisa que eu acho que em São Paulo não tem, mas, por exemplo, essas cidades maiores ainda tem, que todo mundo se conhece. Verdade. Pode ter não sei quantos mil, mas todo mundo se conhece. E, por exemplo, eu falo, as crianças muito mais livres. Muito mais livres. Verdade. Eu já fiz coisa como fiado no cinema. Porque todo mundo me conhece no cinema. Esqueci a carteira, voltei lá depois e paguei. A vida flui melhor, eu acho. Não, é muito comum. Eu moro em Santo André. É muito comum. Eu estou ali no bairro. Pode acontecer de eu estar... Não, seu Walter, o senhor paga amanhã. É muito legal isso. E a gente se sente isso do lar. Porque o lar não é só a sua unidade. É a comunidade. É a comunidade. Eu cresci em São Paulo, então meu lar era a minha unidade. A primeira experiência que eu tive de que o lar era a comunidade, nunca mais eu quis voltar. Porque depois que a gente vive isso, você não quer voltar a ficar isolado. Verdade. Não, e até porque isso que você falou é muito importante. O lar, você se integra naquela comunidade, aquele grupo começa a se proteger. Sim. E você se sente muito, muito confortável de estar naquele grupo. Sim. Então, é por isso que as pessoas deixam um pouco São Paulo hoje para ir para essas comunidades ou para essas cidades como Cotia, como Alphaville. Jundiaí é muito, hein? Porque Jundiaí abriu muito condomínio, foi muita gente para lá. Eu conheço gente da área de engenharia e de TI. Altíssima qualidade de vida. Altíssima qualidade de vida. Então você não perde quase nada indo para essas cidades. Ao contrário, ganha. Agora, então, Jundiaí, você imagina, vai ter o trem metropolitano, aquele que vai para Campinas com uma parada. Eita! Agora tem um trem, é um trem de altíssima velocidade. Ele vai sair da luz. É o projeto agora, é um trem chinês. Aliás, é um projeto com um trem chinês de alta velocidade, ele vai sair da luz direto para Jundiaí, Campinas, mas em alta velocidade. Agora, o bom é que você sai de qualquer estação do metrô, vai para a luz, e da luz você chega em Jundiaí talvez em 20 minutos. Nesses trens de alta velocidade. Vão crescer ainda mais essas cidades. Então, você imagina que quem morar em Jundiaí, mesmo que trabalhar no Jabaquara, ele pega o metrô, desce na luz, pega o trem de alta velocidade e vai para Jundiaí. Ou seja, a mobilidade a cada dia melhora nesse particular. Então, a cada dia mais as pessoas terão mais facilidade para morar um pouco mais distante de São Paulo. E eu queria voltar agora, a gente está meio se encaminhando para o finzinho, eu quero voltar agora numa coisa que você falou no começo, que eu acho uma dica importante para as pessoas, do seu pé de meia. Você foi comprando um imóvel aqui, um imóvel ali, um imóvel acolá. Hoje, quem não é funcionário público pode desistir de ter aposentadoria. Não dá para contar com isso aí. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu mesma já fui ver isso, que existe uma espécie de um planejamento de você comprar X estúdios ou X apartamentos com suíte para você ter uma renda no futuro. Vocês têm também um segmento que atende isso, né? Temos. Inclusive recomendamos, eu faço várias palestras, porque o cliente da Patriani hoje é um cliente de 50 anos em média. Por quê? Porque os imóveis hoje estão... Como a Patriani está na faixa de 100 a 150 metros para moradia, mas nós temos os apartamentos de 40 metros para investimento. Quem acaba comprando esses apartamentos menores é justamente para fazer renda. Então você tem um apartamento para morar e um apartamento para renda. Agora eu recomendo muito, faça um esforço, tenha 1 ou 2 ou 3 apartamentos durante a vida. Porque se você não tiver no setor público, a aposentadoria de R$5.000 daqui para frente será quase
eu acho que nem se aposenta mais. Eu já não conto mais com isso. Então não... você precisaria de uma renda. E vamos combinar, a gente vai viver mais do que a cada... porque a gente faz um esforcinho, põe um estente aqui, dá um tapinha aqui, a gente vai enganando Deus um pouquinho sempre aqui, sabe? A gente vai dando um jeitinho de mais para frente. Claro. Só que, evidentemente, a gente precisa de renda para ir mais para frente. Então, claro, você pode deixar teu dinheiro numa aplicação financeira, claro. Mas eu acho que nada substitui alguns imóveis. Se você tiver, até porque se você tiver 3, 4 apartamentos, mesmo numa emergência, você pode vender um. Exato. E hoje em Você dia, pode com essas vender facilidades de Airbnb e não sei o quê, eu conheço amigos que foram fazer consultoria, que acho que até sua esposa entende bem desse sim. negócio, de planejar quantos você precisa ter para dar quanto de renda. Eu tenho um amigo que fez uma consultoria de quantos ele precisava ter. Ele é de São Paulo e ele não está comprando em São Paulo. Ele comprou um na cidade aqui do interior, o outro na cidade do não sei o quê, e ele já está tendo renda hoje de Airbnb desses apartamentos. E é bacana diversificar também, porque senão todo mundo vai comprar estúdio. Senão vai virar uma coisa parecida com o que aconteceu com o flat. Chegou uma época em São Paulo que todo mundo comprava flat, aí o flat virou um problema. Virou um problema. Aí começa a dar problema na prefeitura, quer cobrar água com preço. Eu tive um e no fim o condomínio se juntou e desfez o flat, parou de ser flat. Aí é melhor, porque o custo é gigantesco. Aí falava pra gente, não, porque você vai pôr o seu apartamento no pool. Quando todo mundo começou a ter flat, aí acabou. E também chega na hora o seguinte, os primeiros 3, 4 anos tudo funciona, e na primeira reforma. Nossa Senhora. Agora, o que é bom é o seguinte, São Paulo tem muito estúdio, mas Campinas tem pouco. Jundiaí quase nada. Então hoje talvez uma alternativa seria o seguinte, se hoje eu fosse fazer um investimento em São Paulo, continuaria, eu acho que estúdio continua, mas eu iria para um estúdio em Jundiaí, eu iria para um estúdio em Campinas, um estúdio em Sorocaba, um estúdio em São José dos Campos, porque essas cidades ainda não experimentaram este movimento. Perfeito? São Paulo já teve uma quantidade muito grande de flats que viraram estúdios. Sim. E agora a lei de São Paulo favoreceu que todo prédio tivesse estúdio. Então chega uma hora que não vai ter tanto estudante ou tanto para alugar isso. Aí o valor da renda do aluguel começa a ficar mais difícil. Agora as cidades a 100 quilômetros de São Paulo ainda não experimentaram esta oportunidade. E também tem o IPTU, né? Que no interior começa a ficar muito caro, o povo se junta, já dá um jeito, basta. Chama o prefeito, chama o vereador e dá um jeito. Vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo comercial aqui na TV BMC. Voltamos daqui a pouquinho. Se você acompanha pelo YouTube, o programa continua normalmente. Olá! E aí, o que vocês estão achando da entrevista do Walter Patriani? Vão colocando aí nos comentários. Quem está procurando dicas de carreira, né? Uma baita experiência de vida. Você já conhecia o Lado A? O nosso videocast, já viu todos os episódios? Quem está inscrito e tocou o sininho, recebeu os avisos. Eu recomendo que você aproveite esse final de ano para ver, porque tem muita gente legal, muita gente inspiradora. Aproveita, já deixa o seu like e me conta. Quais são seus planos de final de ano? De onde que você está vendo a gente? Vamos voltar agora na TV BMC. Olá! Estamos de volta com o Papo Antagonista na TV BMC e nós vamos dar sequência à exibição do episódio do Lado A com Walter Patriani, fundador da construtora Patriani. E aí, Walter, aqui no finzinho você está falando, você é uma pessoa que sempre trabalhou com sonho, você começa na CVC, ali naquela sobreloja, você virou CEO da CVC,
Você criou uma empresa do nada e é uma empresa que é pujante, o seu filho tá lá agora. Isso é liderança. Você não consegue construir, ninguém consegue construir nada sozinho. Você só consegue construir se você for um líder que inspire pessoas. Qual você acha que é a lição mais valiosa para os líderes do futuro? Uma lição que você gostaria de ter aprendido lá no comecinho e que você aprendeu com a vida? O líder, ele precisa, eu acho que isso não vai mudar. Tem muita tecnologia hoje à disposição e há muita tecnologia e os líderes estão se perdendo um pouquinho neste tema. Eu ainda continuo dizendo, líder é uma pessoa que atinge objetivo usando pessoas. Líder é quem lidera pessoas. Claro que você pode liderar um monte de processos tecnológicos, mas líder é quem consegue convencer pessoas a seguirem as suas ideias. O líder lidera pessoas. O líder consegue produzir resultados através das pessoas. E aí ele consegue seguir. Eu percebo que vai havendo uma mudança na liderança agora para uma liderança trocando pela tecnologia. Claro que a tecnologia é importante, mas o líder é uma pessoa que lidera pessoas. Líder atinge metas usando pessoas como direção. Eu acho que sempre que se você estiver preocupado em liderar pessoas, você vai ter grandes objetivos. Você mais precisa liderar, e para isso você precisa entender de gente. Você precisa se especializar em gente. Gente é o teu produto. Como é que você consegue olhar nos olhos e entender humanos? Aí é que está o segredo da liderança, estar em entender humanos, entender de gente, pensar deste jeito. Claro, use toda a tecnologia, mas entenda, gente é o teu produto. Olha que isso aqui foi uma coisa de Deus. Vou te falar uma coisa. É verdade, eu vou te mostrar depois. Todas as palestras que eu faço, de outra coisa, de comunicação, de entendimento, a minha palestra encerra com a frase: quanto mais a tecnologia avança, mais você precisa entender de gente. Perfeito. E agora eu estou honrada, porque um homem feito você pensa isso também. Eu vou tirar o vídeo daqui e vou mostrar para todo mundo. Não é loucura da minha cabeça. Porque a tecnologia, ela atende necessidades humanas também. Não adianta o líder achar que ela é um fim em si mesmo, porque não vai para nenhum lugar. E é curioso que você vê que há uma transformação. Quanto mais tecnologia acontece, mais as pessoas... Veja, no mundo da internet, as pessoas estão se voltando mais à religiosidade. Era uma coisa que não faz sentido, porque veja, as pessoas do início do século, da década de 40, se inspiravam muito na rede, ou seja, eu olho muito para Deus, até porque é o que eu enxergo. A internet, a tecnologia mostrou um mundo absolutamente diferente, um mundo muito grande. O nosso horizonte se ampliou muito. Mas é curioso que mesmo com essa ampliação do horizonte, hoje as pessoas estão se voltando mais para grupos fechados e as pessoas estão se tornando mais religiosas do que eram antes desse período. Há uma transformação das pessoas, é interessante para a gente estudar isso. Sim, e inclusive a gente vendo... Você veja o movimento evangélico num crescimento muito grande. As pessoas começam a se voltar mais para os grupos, começam a ouvir mais conselhos. É interessante que é um movimento, inclusive no mundo inteiro, mesmo nos Estados Unidos, as pessoas ficando mais religiosas, as comunidades ficando mais fechadas. É interessante esse movimento. É aquela coisa, né, que acho que deram tanta oportunidade, tanta coisa de escolha, que as pessoas estão querendo descobrir de verdade o que é essência, Exatamente, porque no fim é tanta coisa
que eu acabo não acreditando em tudo que estou vendo e eu preciso acreditar em mim e acreditar em você. Veja, nós precisamos de nós. Sim. Nós precisamos de nós. Walter, quero te agradecer demais, demais, demais. A gente está vivendo tempos em que as pessoas estão com desesperança. Estão achando, né? Eu acho que nunca na minha vida eu tive um tempo de desesperança. Porque mesmo nas turbulências, a gente sempre tinha uma crença de que o amanhã será melhor. E de uns anos para cá, acho que essa turbulência política fez as pessoas pensarem diferente. E eu estou muito feliz porque você, ao contar a sua história aqui, ao falar de coisas que são reais, que estão acontecendo aqui ao nosso redor, e que às vezes a pessoa não vê, porque vê o que tem de mal e não vê o que tem de bom, o mal marca tanto, traumatiza tanto, que a pessoa não vê o bom. E eu acho que você trouxe aqui uma mensagem de esperança, de crescimento, de liderança para todo mundo que está vendo a gente aqui no lado A. Oh, que eu quero te agradecer demais, Walter. Obrigado pela oportunidade, me convide sempre. Um abraço para todos os seus amigos, os seus admiradores. E obrigado pela oportunidade. Você ainda vai morar no Patriani. Tá bom? Se tem tudo isso mesmo aí que você falou, tendo tudo isso, estamos lá. Tá certo. Walter, muito obrigada. Onde que as pessoas acham? Vocês colocam aí as redes sociais, produção? Redes sociais, tudo para as pessoas compreenderem mais, tanto do trabalho quanto desse trabalho de palestras que o Patriani tem feito muito por aí. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Vocês conheceram aqui. Fique com Deus, você também. Amém. E nesse especial de final de ano, nós vamos acompanhar uma entrevista que nós fizemos no Papo Antagonista com o Luiz Gaziri. Ele é professor de Ciências Comportamentais e escritor, colunista da Cruzoé. Muito interessante, ele fala sobre como vieses cognitivos afetam as análises políticas. E eu vou trazer aqui no Papo Antagonista um entrevistado que também escreve colunas na Cruzoé, uma pessoa que eu estou tentando entrevistar e a gente desencontra há o quê? Uns 3, 4 anos. Seja muito bem-vindo, Luiz Gaziri, ao Papo Antagonista. Tudo bem com você, querido? Boa noite a todos, Madá. Obrigado pelo convite, Ricardo, Duda. Prazer estar de novo aqui junto com vocês. Tá tentando faz tempo, mas hoje a gente conseguiu, hein, Madá? Nossa, finalmente desencontramos, juro, gente, desencontramos uns 3 anos, não é verdade? Que ele vinha de Curitiba, eu tava viajando para não sei onde. Enfim, o Luiz Gaziri tá aqui para terminar essa semana. A gente vai falar do seu livro, que já tá em pré-venda, né, Luiz? E eu quero começar com um comentário seu sobre polarização e noticiário político. Quem trabalha com política, e eu trabalho há quase 30 anos, tem a mais absoluta certeza de que as pessoas mais emocionadas comentando política não entendem nada de política, não gostam de política e de que não é sobre política que elas estão falando, mas eu não consigo saber o que é a mágica ali, o que é a emoção ali. O que acontece nesse cenário de rede social e polarização, Luiz? Como é que funciona o cérebro? Apresentando, o Luiz é professor de ciências comportamentais, fala em empresas do Brasil inteiro, ajuda com vendas, com tudo. E eu trouxe você aqui para ajudar a decifrar a cabeça do emocionado político, Luiz. Muito bom, Madá. Você falou exatamente o que as evidências científicas demonstram. Que a pessoa que apoia um político, né, nas mídias sociais, ela não está ali por paixão ao político, e sim por paixão própria. Porque, como você bem citou numa matéria um pouquinho atrás aí, existe o fenômeno da dissonância cognitiva. As pessoas, uma vez que elas votaram em um certo político ou fizeram um comentário positivo numa mídia social do político, elas, logo depois, se elas descobrem, por exemplo, que esse político está envolvido em algum escândalo de corrupção, elas tomaram uma ação e elas descobriram que a ação delas é errada, que elas estão apoiando alguém que é desonesto. Essa é a dissonância cognitiva que você colocou. E esse desconforto a pessoa tem que resolver de alguma maneira. E se o ser humano fosse racional, o que ele faria era pegar essa nova evidência e falar, puxa, nunca mais volta nessa pessoa.
que vergonha ter apoiado um político desonesto, não é? Vou pedir desculpas para os meus amigos lá que eu briguei, com a minha família, mas o ser humano não é racional, o ser humano é racionalizador. Nesse momento, ao invés de pegar a evidência e mudar de opinião, dar o seu braço a torcer, a pessoa ela começa a confabular, ela inventa justificativas, ela fala que isso é um golpe da mídia, que isso nunca foi, nada foi provado contra o meu político, não é? Então a pessoa entra em um mundo paralelo, por quê? Porque ela gosta dela mesma, ela não quer assumir que está errada. E aí está o primeiro passo dessa polarização política, Madá. Vamos agora às perguntas aqui do Duda Teixeira e do Ricardo Kertzmann. Vocês dois interrompam a hora que quiserem. Duda. Luiz, você podia explicar um pouco como é que as pessoas escolhem as suas fontes de informação? A opinião política prévia delas já determina assim, totalmente onde ela vai ler notícias, por exemplo? E quem é a pessoa que busca a informação de verdade, mais imparcial e mais próxima da realidade? Ótimo, Duda. O que acontece nesse processo, Duda, é que uma vez que eu estou em dissonância cognitiva, descobri que eu tomei uma decisão errada, né, e fico inventando justificativas para falar que eu votei na pessoa certa, que o meu político de estimação não é corrupto, o que eu vou fazer naturalmente é passar a consumir meios, né, mídias ou a própria rede social, perfis que comprovam que eu estou certo. Isso é o que os cientistas chamam de viés da confirmação. Então a gente tem uma tendência de buscar informações de forma seletiva, de forma que demonstre que a gente está certo. Então, se o antagonista não tem nenhum tipo de partido, e é livre para criticar qualquer decisão errada que um político toma, e se o antagonista vai lá e critica o político que eu gosto, esse não vai ser um canal que eu vou assistir. Eu vou para aquele que mostra que o meu político realmente é muito bonzinho, que nada foi provado contra ele, que é tudo uma armação, né? Então, as pessoas elas são inocentes ao ponto de acreditar que um político é mais confiável do que um jornalista. Olha que coisa absurda, né? Mas é o que nós fazemos, infelizmente. De novo, por paixão a nós mesmos. Porque eu não quero falar para o meu vizinho, para o meu amigo que eu briguei, com as pessoas da minha família, que eu acabei estragando os relacionamentos, que eu estava errado, que eu votei numa pessoa desonesta. E isso, infelizmente, faz com que a gente continue elegendo pessoas que não têm caráter para lidar, né, para liderar um país maravilhoso como o nosso. Vai lá, Kertzmann, pergunta. Ei, Luiz, boa noite, prazer falar com você. Olha só, o Felipe Nunes, né, cientista político, fundador do Instituto Quest, daqui de BH, a maior qualidade dele, inclusive, é ser atleticano, tá? Para todo mundo saber. Hoje, inclusive, ele foi agraciado com um título, né, de um dos 100 consultores políticos mais influentes do mundo, pelaquela publicação Washington Compol. Mas o Felipe, ele cunhou recentemente, né, dois termos que fazem parte hoje do debate político. Um é a calcificação, né, a calcificação política, mas o outro tem tudo a ver com isso que você acabou de comentar, que é a polarização afetiva. E quando eu lendo o Felipe dissertando, ouvindo ele falar sobre polarização afetiva, escrevendo também, eu particularmente, eu fico até um pouco assustado, porque eu me identifico, né, eu me encontro justamente como vítima dessa polarização afetiva, porque eu tenho amigos, todos nós temos amigos e parentes, que estão afetivamente polarizados e que não conseguem enxergar a verdade. Eles estão presos às suas próprias narrativas e o pior, né? Eles não se permitem mais ouvir uns aos outros. Então eu fico muito assustado com isso e eu queria saber de você, pelo que eu entendo, né, do que o Felipe fala a respeito, eu queria saber a sua opinião. É meio que um caminho sem volta, né? Nem ele, nem eu consigo enxergar, pelo menos em curto prazo, uma solução para isso. Se você entender que é assim também, o que você sugeriria para, pelo menos em médio prazo, a sociedade conseguir voltar para um ponto de convergência, pelo menos debater e tentar encontrar um meio do caminho?
Muito bom, Ricardo. A gente tem que encarar as nossas crenças como hipóteses que devem ser testadas e não verdades que a gente deve preservar. Então, o ser humano tem a tendência de querer manter suas crenças vivas, e para isso é que, quando eu entro em dissonância cognitiva, eu vou atrás das informações que confirmam que eu estou certo, e eu não vou buscar informações que podem colocar minhas crenças em xeque. A partir do momento que eu estou polarizado politicamente, eu só vou conversar com pessoas que concordam comigo, e essas pessoas vão me expor a novos pontos de vista que vão fazer com que eu me torne ainda mais radical, porque sozinho eu não consigo pensar em todas as justificativas pelas quais eu apoio certo político. Agora, na companhia de outras pessoas, eu começo a ser exposto a opiniões que eu não pensei, então eu começo a acreditar que eu estou cada dia mais certo, não é? Nas mídias sociais acontece a mesma coisa. A gente acredita que o Brasil está assim, extremamente polarizado porque são os tipos de comentário que a gente vê nas mídias sociais. Mas a gente tem que lembrar que apenas as pessoas extremamente radicais é que estão ali e que fazem comentários, as pessoas que são neutras, que não querem entrar nesse tipo de briga, que acham o maior absurdo, essas pessoas não estão lá comentando. Então isso chama-se viés da disponibilidade, né? Que a gente vê muitos comentários radicais nas mídias sociais e a gente acha que todo mundo está polarizado, mas a maioria das pessoas não faz comentário, não é? Então, os cientistas chamam toda essa tendência nossa, né, de escalada do comprometimento. Um passinho que eu dou me leva ao próximo, que depois me leva ao próximo, e daqui a pouco eu estou preso realmente numa realidade paralela, onde eu não entendo mais o que é verdade e o que é mentira, e eu faço de tudo para continuar apoiando aquele político que eu gosto. Então a dica que eu dou para as pessoas, para escapar desse tipo de comportamento, é a gente passar a conversar com pessoas que têm uma opinião diferente da nossa. Não aquela pessoa que é extremamente radical para um lado ou para o outro, mas que tem uma certa divergência com as nossas opiniões. Nas mídias sociais é a mesma coisa. Siga pessoas com as quais você não concorda, porque muitas vezes elas vão te expor a um ponto de vista interessante, não é? E assim a gente passa a pensar como cientista. O cientista, quando ele vai tomar uma decisão, ele nunca pode coletar só o dado que ele quer que seja verdade. O cientista, ele tem que coletar o dado que pode provar que ele está errado, né? Esse é o processo do pensamento científico. E realmente, a gente ter um pensamento científico, ter um certo ceticismo, é uma das maneiras da gente começar a pensar de uma forma independente e a gente não ser vítima do que a gente vem assistindo aí no nosso país. Luiz, eu li um livro seu que você mandou para mim, lembra? E que nesse livro tem uma coisa... Esse é o novo, tá em pré-lançamento, volume 1 do Neurobugs. Supere as falhas do seu cérebro, revolucione suas decisões e afie seu pensamento crítico. O Luiz vai explicar como que você adquire esse livro dele, que por enquanto está em pré-venda. E olha que coincidência que a minha pergunta tem tudo a ver com isso. No seu livro que eu li, você vai contando o que aconteceu com você na pandemia. E que aí as coisas vão acontecendo e você está com uma opinião muito forte sobre uma coisa, só que, diferentemente de outras pessoas que não têm autoconhecimento, e esse conhecimento do comportamento humano, você falou, não, isso aqui pode ser um viés. Deixa eu repensar. Deixa eu rever. Deixa eu conversar com pessoas. Eu vejo pessoas que têm certeza absoluta de coisas, de fatos que aconteceram. Tal coisa aconteceu. Tal pessoa que brigou com o outro. Não, porque tal coisa ele está fazendo porque tem algo por trás. Sendo que a pessoa não é da área, não estava lá, não conhece ninguém relacionado, não tem nenhuma expertise naquilo. Ela simplesmente imaginou e projetou muitas das situações por razões emocionais dela. Ela preenche um vazio, criando uma vida emocionante no que ela projeta. De que forma? É dolorido a gente reconhecer quando a gente está errado e quando a gente embarcou num viés. Esse seu livro novo dá a dica para a pessoa, acordar? Certamente dá, Madá, porque o que acontece é que todos nós, as nossas decisões, principalmente quando a gente não tem certeza sobre os fatos, ela
ela sofre através de vieses, né? A incerteza faz com que a gente tome decisões que já estão programadas no nosso cérebro. E essas decisões, elas foram muito úteis para os nossos ancestrais. Esses atalhos mentais, heurísticas, vieses que a gente tem comandando as nossas decisões foram ótimas para os nossos ancestrais porque ajudavam eles a tomar uma decisão rápida em um momento de complexidade. E o que acontece é que a nossa vida hoje é muito diferente dos nossos ancestrais. E esses mesmos vieses continuam nos afetando, fazendo que muitas vezes a gente tome decisões que são contrárias aos nossos próprios interesses. E isso é o que eu chamo de neurobug, não é? Então, muitas partes do cérebro que são responsáveis pela tomada de decisão, elas são novas. Então, é muito comum que tenham bugs aí nessa nossa configuração original do cérebro. Então, o cérebro tem como principal função manter a gente vivo. E o cérebro, para manter a gente vivo, ele tende a querer economizar energia a todo custo. Então, quando eu vou mudar de opinião, o meu cérebro fala, puxa, será que vale a pena mudar de opinião realmente? Porque eu tenho que pensar demais, eu tenho que mudar todo o meu comportamento. Não. Então o cérebro começa a confabular e encontrar justificativas para eu continuar com a mesma opinião, para eu ficar da mesma maneira, né, com as mesmas crenças que eu sempre tive. Então esse é o problema, esse é o bug que existe. A gente não para pensar de uma forma mais detalhada sobre os assuntos. O que você estava colocando sobre a pandemia, né, é uma coisa bastante real, porque pessoas que não têm formação em certas áreas, elas acreditam que elas podem dar uma opinião e às vezes essa opinião dela impacta de uma forma muito grande a vida das outras pessoas, né? Isso é o efeito Dunning-Kruger, que os cientistas chamam, né? As pessoas, o David Dunning e o Justin Kruger, que são os dois cientistas que descobriram isso, eles demonstram em vários experimentos que as pessoas com menos capacidades sobre certos assuntos julgam que são tão inteligentes quanto os experts. E os experts, porque eles acham que muitas pessoas também são experts, eles julgam que eles são menos inteligentes do que a realidade. No fim das contas, tanto um expert quanto uma pessoa sem capacidade alguma julgam a sua inteligência da mesma maneira. Então, veja só, a pessoa ignorante, ela não tem capacidade para saber que é ignorante. Esse é o efeito Dunning-Kruger. Uma pessoa, por exemplo, que quer saber se eu escrevo bem, né, se eu falo bem, ela tem que saber todas as regras da gramática, dominar bem a língua portuguesa. Sem esse domínio, eu não tenho condições de julgar se eu sou bom ou ruim em português. Então, esse problema que acontece com bastante frequência. A gente não deve dar opinião que é fora da nossa área, fora da nossa formação, né, porque a gente corre o risco de pagar um mico gigantesco, além de colocar a vida das outras pessoas em risco. Poxa, Luiz, muito obrigada. Luiz Gaziri, professor de Ciências do Comportamento, atua aí com vendas, com neurocomunicação, com um monte de coisa. Ele roda o Brasil inteiro e está com seu novo livro em pré-venda, Neurobugs. Como é que as pessoas fazem se estiverem interessadas nos seus livros, Luiz? O Neurobugs está em pré-venda lá na Amazon. Legal? Então, se você digitar lá o meu nome ou Neurobugs lá no site da Amazon, você vai encontrar. Para quem gosta de ler o livro no formato do Kindle, ele está disponível imediatamente. Para aqueles que gostam, né, da literatura tradicional, de ler um livro impresso, o lançamento do livro é dia 15 de dezembro e ele dá um presente de Natal fenomenal. Aquela pessoa que você está meio desconfiada porque ela está brigando com seus parentes por causa de política ou tomando decisões ruins, é um presente interessante que certamente vai fazer essa pessoa evoluir muito lá em 2026. Então, agradeço a todos aí que puderem comprar o livro e se divertir bastante em mais de 300 páginas de vieses comportamentais. Olha, muito legal. Muitíssimo obrigada, Luiz Gaziri, pela participação. Boa sorte e veremos você mais aqui na Cruzoé. Grande abraço. Um abraço, muito obrigado. Uma ótima noite a todos. E olha, gente, falei aqui do livro do Luiz Gaziri, mas tem uma certa pessoa, digo o nome ou não, que está nos devendo falar do livro dele aqui.
Quem será, hein? Vocês sabem, produção, quem é essa pessoa? Que tem... Gente, tem um livro que todos vocês vão querer. Um livro que vai fazer história, eu tenho certeza. Maravilhoso. E a gente vai trazer o senhor um dia só para falar disso, viu? Opa, já mandei para a editora, já mandei até minhas fotinhas e a previsão é que saia aí em fevereiro e março, mas em janeiro provavelmente vamos fazer alguma coisa aí com o antagonista, então aguardem. Gente, aguardem. Pode falar do que é? Pode falar. É um livro histórico que traz todas as frases polêmicas do Lula desde a década de 70. Todas! Olha, vai ser muito legal. A lista toda 386, tá? Não é pouca coisa. Vocês vão ter ali um manual para consultar, enfim. Em breve o Duda Teixeira vai falar do livro dele aqui no Papo Antagonista. Ponto final nessa edição especial de final de ano do Papo Antagonista. Uma boa noite para você. Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula.